Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então vamos fazer uma comparação do que é o arrebatamento e do que é a manifestação de Cristo. São duas coisas diferentes. No arrebatamento, que nós encontramos lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 17, Cristo vem no ar. Ele vem e para no ar. Não desce até a terra. Lá em 1 Tessalonicenses 4, 17 diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles quem? Os santos do Antigo Testamento que morreram, os que foram ressuscitados, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Isso é arrebatamento. O Senhor não desce na terra, o Senhor desce até os ares, no céu, e chama, e aí primeiro os mortos, os que morreram em Cristo, ressuscitam, os do Antigo Testamento e os do Novo Testamento também ressuscitam, e em seguida os vivos são transformados, e aí essa multidão toda sobe para se encontrar com o Senhor aonde? Nos ares, acima da terra, fora da terra. 7 anos depois, o Senhor vem na manifestação dele para reinar, para julgar o mundo, julgar as nações e reinar. Ele desce, mas daí ele não para nos ares, ele desce até a terra. Isso você encontra em Zacarias 14, versículo 4. Lá diz assim: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Então ele vem, põe o pé no chão, e o Monte das Oliveiras racha no meio. Tamanha é a presença do Senhor aqui na terra. Essa é a manifestação de Cristo. Ele vem até a terra, até o chão. O arrebatamento, ele para nos ares, e são os seus que sobem para encontrá-lo nos ares. Voltando agora ao arrebatamento. No arrebatamento, ele vem para os seus santos. Ele vem buscar os seus santos. E lá nós lemos 1 Tessalonicenses 4, o versículo anterior, nós lemos o 17, no versículo anterior fala assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Não confundir essa trombeta de Deus com a última trombeta do anjo. Lá em Apocalipse tem as trombetas que os anjos tocam, e tem a 7ª trombeta do 7º anjo. Não é a trombeta de Deus, aqui é a trombeta de Deus. Muitos fazem confusão e falam assim: mas é porque essa trombeta é a... Não é. Lá é trombeta de anjo. É só ir lá e ler, eu acho que é Apocalipse 7, se não me engano. Lá é trombeta de anjo, aqui é trombeta de Deus. É outra trombeta, não confunda. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui ele faz uma distinção. Primeiro o alarido, a gritaria, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Isso para acordar os que estão mortos, Na verdade, só os corpos que estão mortos. Só os corpos que estão dormindo. Os espíritos não, porque a gente sabe que o corpo dorme, mas o espírito continua consciente. E a voz do arcanjo tem a ver com Israel, porque geralmente era o arcanjo que trazia notícias para Israel. Então, aqui tem uma separação, tem uma distinção entre o alarido, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus, para diferentes classes de pessoas que serão levantadas dos sepulcros nesse dia, E depois os vivos serão transformados e arrebatados. E aí, então essa é a diferença. No arrebatamento, ele vem para os seus santos. E na sua manifestação? 1 Tessalonicenses 3, versículo 13
ele vem com os seus santos. Percebeu? Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Isso vai ser na manifestação. Primeiro ele vem para os seus santos, para ressuscitar e transformar os seus santos e levá-los para o céu. Depois, na sua manifestação, 7 anos depois, ele vem com esses santos que foram ressuscitados e transformados. E em Judas capítulo 1, versículo 14, diz a mesma coisa. E desse profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Essa é a vinda do Senhor na manifestação. Ok? Outro ponto que diferencia, que difere o arrebatamento da manifestação ou vinda de Cristo, é que no arrebatamento, o arrebatamento é um mistério. É um mistério. Hoje eu recebi uma pessoa escreveu e falou assim: arrebatamento não existe na Bíblia. Eu até mandei esse versículo para ele, né? Mandei esse versículo. Não existe porque ele aprendeu errado nas igrejas que ele vai. Porque o arrebatamento está muito claro lá em 1 Tessalonicenses 4. Arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4. E em 1 Coríntios 15, versículo 51, eis aqui vos digo um mistério. Por que era mistério? Porque ninguém sabia. Existem mistérios que foram revelados apenas aos apóstolos, que não eram conhecidos nem dos santos e nem dos profetas do Antigo Testamento. A igreja era um mistério. O arrebatamento era um mistério. Então, se a pessoa não souber distinguir o que é para Israel e o que é para a igreja, ela vai perder de vista os mistérios. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele está falando aqui do arrebatamento. Ok? Era um mistério porque era desconhecido dos profetas do Antigo Testamento. Já na manifestação de Cristo, quando ele vem à Terra para julgar as nações e reinar, não é um mistério. Os santos do Antigo Testamento sabiam que ele viria, já esperavam isso nas profecias. Os Salmos 72, Isaías 11, Zacarias 14, são todas passagens que falam da vinda de Cristo para julgar o mundo e para reinar. Então não era mistério. O arrebatamento é um mistério, era um mistério para os santos do Antigo Testamento. A vinda do Senhor para reinar não era um mistério, todos eles sabiam. Outra coisa importante entender, na vinda do Senhor com os seus santos, haverá, isso não é arrebatamento, isso é a vinda dele para pôr os pés no chão. Haverá manifestações no céu. No céu. Lá em Mateus 24, versículo 29, deixa isso muito claro, olha só. Logo depois da aflição daqueles dias, ele está falando aqui da grande tribulação, pela qual a igreja não passará, ok? Será o mundo e, em especial, o remanescente de judeus fiéis, que se converterá ao Messias depois da partida da igreja, esses passarão pela grande tribulação. Então, em Mateus 24, versículo 29, diz que logo depois da aflição ou tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Ou seja, uma visão tremenda para quem está na terra. Olhar para cima e ver coisas acontecendo, coisas medonhas acontecendo no céu, na atmosfera, acima da terra. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu,
com poder e grande glória. Essa é a manifestação de Cristo, ok? Não é o arrebatamento. O arrebatamento é secreto. O arrebatamento só verão aqueles que serão arrebatados ou serão ressuscitados, porque ele não vem até a terra, ele para nos ares. Então, muitos não conseguem entender isso, desprezam esse conhecimento, né? Porque foram ensinados errado. Outra coisa, em 1 Tessalonicenses 4, a continuação dos versículos que nós lemos até o 17, ele fala assim no versículo 18: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que palavras? Que os mortos vão ressuscitar e os vivos vão ser arrebatados. E em seguida ele fala: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Mas quando é falado da manifestação de Cristo, quando ele voltar à terra para julgar as nações e para implantar o seu reino, o que é falado dessa situação, desse momento? Segundo Tessalonicenses 2, é toda essa passagem que nós já lemos hoje, desde o versículo 1 até o versículo 12, porque não lemos hoje, né? Esse será o próximo capítulo. É 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, e eu acrescento aqui, quer por vídeo de pastor terrorista no YouTube, como vindo de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Porque o que tem mais é gente apavorando os crentes, dizendo que eles vão passar pela grande tribulação, que eles vão estar aqui quando o anticristo se manifestar, e tem um monte de... tem o chip, já teve o chip do Obama, o chip da Dilma, não sei se fabricaram o chip do Lula, mas são pregadores de sinistrose, que querem só se perturbar os crentes, que não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis. Então, quando chega alguém mandando: Mário, olha, esse pastor está falando que já começou a grande tribulação. Fala: filho, a grande tribulação, quando fala dela em Mateus 24, fala assim: haverá tribulação como nunca houve na história da humanidade. Ora, nós tivemos na história da humanidade 2 guerras mundiais recentes e tivemos um dilúvio lá atrás. Tudo isso foi tribulação, mas essa que vem é uma que nunca houve no mundo. Ai, Mário, será que nós já estamos na grande tribulação? Porque a gasolina aumentou. Ai. Você acha que... Eu me lembro no tempo logo que eu me converti, né? Depois que eu me converti, um tempo depois, já estava entendendo algumas coisas. Aí o irmão que pregou o evangelho para mim veio falar que não, nós já estamos na grande tribulação, já estamos em Apocalipse, né? Ele pegar aquela passagem lá de vendendo azeite por não sei quanto, Isso é tudo lá na frente, não tinha nada. E olha que estava na década de 80, ele estava achando que já era tribulação, porque nós estávamos num tempo de dificuldade, faltava emprego, veio plano real, plano Collor, plano não sei o que, tentavam remendar de todo jeito a economia do Brasil para ver se conseguia, né? Mas a pessoa que pensa assim tem visão curta, tem visão míope, porque só pensa em termos de Brasil. Mas peraí, e o resto do mundo, como é que está? Muito bem, obrigado, tem muitos lugares que estão ótimos. Então, não analise as coisas pelo Brasil. É importante analisar no contexto geral. E nós não vamos passar pela grande tribulação. E aqui, 2 Tessalonicenses 2, nós vamos deixar para a próxima, quando vai ser detalhado aqui. Mas vamos voltar apenas para aquilo que eu estava falando aqui, a comparação entre o arrebatamento
e a manifestação de Cristo. Então, o arrebatamento é um momento de bênção, portanto, consolai-vos. O apóstolo Paulo fala que consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Consolai-vos. Por quê? Porque é bênção. O arrebatamento é bênção, é um momento de consolação. Não é de terror, como será a grande tribulação e a manifestação de Cristo vindo julgar as nações. Outra diferença é que o arrebatamento acontece num momento, num piscar de olhos, como nós lemos lá em 1 Coríntios 15. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então vai ser assim, pá! Já estamos no céu. Na realidade, eu li um comentário que, no original, aqui deveria ser no momento, num fechar e abrir de olhos. Por quê? Porque eu vou fechar os olhos aqui, a hora que eu abrir de novo, numa piscada, eu fecho os olhos, quando eu abro de novo, o que eu vejo na minha frente? O Senhor. Vai ser assim o arrebatamento. Você vai fechar os olhos aqui e abrir no céu. Rápido assim. Não vai nem despentear o cabelo, não vai ter vento, não vai subir ventando. Não se preocupe aí as irmãs que vai despentear o penteado, não. Fechou os olhos, abriu, está no céu. Então isso aqui é imediato. É imediato. Já a manifestação de Cristo, embora ela aconteça em etapas, né? A gente sempre tem que lembrar disso, porque alguns vêm com teorias mais mirabolantes, né, que vai ser transmitida via satélite, por isso que o mundo inteiro verá, né, a manifestação de Cristo, ou então que a Terra é plana, por isso que vai dar para o mundo inteiro vai enxergar Cristo voltando. Não tem nada disso. Nós não sabemos exatamente como será essa manifestação, mas em Mateus 24, 27, ele dá o exemplo do relâmpago. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então todo olho verá, mas não necessariamente no mesmo momento. Porque até mesmo o relâmpago viaja, né? Em Apocalipse 1, versículo 7, diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então isso é a vinda de Cristo, a manifestação de Cristo. A gente teria que estudar mais a fundo aqui. Aquele livro, Acontecimentos Proféticos, explica que essa vinda se dará em várias etapas. Primeiro ele vem no Monte das Oliveiras, ele vem para os judeus primeiro, para libertar os judeus, o remanescente que está aguardando ele. E depois há outros povos que escutam notícias vindas da Judéia de que aconteceu alguma coisa lá. E aí entram esses outros povos também. Mas aí seria um estudo mais prolongado aqui. Quando a gente lê do arrebatamento, ele não tem a ver com o mundo, hein? Porque ele é para os santos do Antigo Testamento, os santos da igreja. Não tem nada a ver com o mundo, o arrebatamento. Já a manifestação de Cristo tem tudo a ver com o mundo. Se você ler Mateus capítulo 24 e depois capítulo 25, você verá tudo o que vai acontecer na manifestação de Cristo. Outra diferença é que para a igreja ele vem como a estrela brilhante da manhã. Isso está em Apocalipse 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã.
A estrela da manhã é aquela que você vê logo, quando começa a amanhecer, ela está lá em cima brilhando. Ela é bem visível, logo a hora que está amanhecendo, não é? Já para quando ele vier para Israel, ele vem depois disso, porque ele vem como o sol, ele vem como a estrela da manhã para a igreja. Ainda está escuro, só os seus enxergam. Mas quando ele vem para Israel e para as nações gentias, ele vem como o sol. Isso está em Malaquias capítulo 4, versículo 2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, aqui falando de judeus, né? Nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. A outra coisa importante, muitos pensam que Mateus 24 esteja falando de arrebatamento, quando fala lá dos que... Isso aqui é importante notar, porque é um engano muito comum, até daqueles que creem no arrebatamento. Mas aí eles olham isso aqui como se fosse o arrebatamento. Mateus 24, versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Essa é a manifestação de Cristo vindo ao mundo para julgar as nações, ok? Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, andavam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e fechou a porta, e o Senhor fechou a porta. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Percebe, se eu fizer uma pergunta aqui, o que levou a todos? O dilúvio. Levou para onde? Para a morte, porque morreram todos afogados, né? E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Como será levado? Arrebatamento? Não! Não! Morte! Morte! Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Morte! Como foi nos dias de Noé. Os levados eram os mortos. Os que ficaram para povoar a terra e entrar no reino de 1000 anos de Cristo na terra, sem ressuscitarem. Então, os que são levados no arrebatamento são levados para a bênção. Os que são levados na manifestação de Cristo são levados pela morte, como nos dias de Noé. Ok? Agora, quando que vai acontecer o arrebatamento? Ninguém sabe. Não tem nenhuma indicação. Não tem nenhuma indicação. Mas quando vai acontecer a manifestação de Cristo? Aí você tem algumas pistas no Antigo Testamento. Daniel fala alguma coisa disso, né? Quando ele fala que a ciência se multiplicará, muitos voarão de uma parte para outra, a ciência se multiplicará. Esses são os últimos dias. Os últimos dias. E nós estamos vivendo esses últimos dias. Nunca a ciência se multiplicou tanto quanto nos últimos 100 anos. Pensa só o que aconteceu nos últimos 100 anos. O homem foi capaz de voar. O homem foi capaz de viajar para o espaço. A ciência inventou uma bomba que é capaz de destruir o mundo inteiro. Nada disso existia 100 anos atrás. Então, nós estamos realmente no limiar. Está acabando o tempo. Nós estamos na prorrogação do segundo tempo. Então, nada mais falta para acontecer o arrebatamento. Se bem que o arrebatamento não dependia, nunca dependeu dessas coisas, mas a manifestação de Cristo, sim, dependia dessas profecias que você encontra lá em Daniel, você encontra em Apocalipse e várias outras passagens, mostrando como é que estaria o mundo quando Cristo viesse na sua manifestação
para julgar as nações. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.